eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu tenho uma apresentação rápida para passar, mas já está funcionando aqui, que ótimo, perfeito. Então, como o Ramon comentou, a gente opera, né, num formato que a gente chama de Anywhere Office, e é sobre isso que eu vim falar aqui. Vou rapidamente me apresentar e apresentar a live para ter uma contextualização, né, do que a gente faz e como que é o nosso modelo de trabalho. Então, eu sou CEO da agência e sou sócia também há alguns anos, e eu vim da área de atendimento, negócios e operações, então eu já cuidava muito da estrutura da organização da empresa, e eu assumi como CEO faz um ano e meio, quase um ano e meio. Então, vou contar aqui para vocês sobre a Live. A gente é uma agência de publicidade independente, a gente tem 17 anos de mercado. Esses são os nossos clientes atuais, então a gente trabalha para grandes marcas nacionais e internacionais, né, como YouTube, HBO Max, Electrolux, Natura, Guaraná, Nike, Nubank, Pepantol, Prime Video, Corner Shop, clientes aí muito queridos que estão com a gente, alguns há muitos anos, outros recém-chegados, mas todos eles que fazem, né, com que a gente consiga também operar no modelo Anywhere Office através da confiança deles nesse modelo, né? Se eles não confiassem, a gente não poderia estar aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre a história para a gente chegar no dia de hoje. A Live atuou de 2005 até 2017 num formato presencial padrão, vamos dizer assim. A gente foi fundada em Porto Alegre, né? E depois a gente foi para São Paulo. Eu estou falando do Rio de Janeiro agora. E depois a gente ficou com um modelo que tinha aí um híbrido entre Porto Alegre e São Paulo, e depois a gente passou a ter uma sede exclusivamente em São Paulo durante esse período de 2005 até 2017. Tem umas fotinhos aqui da nossa casa, que foi a casa que a gente ficou mais tempo durante esse período. Era uma casa em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, num lugar muito gostoso. E depois disso, aqui começa a nossa visão de transformação. Em 2017, a gente já estava um pouco refletindo sobre o futuro de trabalho, né? E como que o trabalho se encaixava na vida, como a vida se encaixava no trabalho. E o fato de a gente ter um escritório fixo começou a nos dar uma certa angústia. E aí a gente, na época, mudou para um modelo que parecia um modelo muito promissor e inovador, né? Que foi a ida para um dos escritórios do WeWork, né? A gente foi para o primeiro escritório que eles abriram no Brasil, que foi o escritório da Avenida Paulista, em São Paulo. A gente passou a ter 120 lugares lá, e a gente tinha muito uma vontade, né, de fazer com que esse lugar nos permitisse muitas conexões e trocas com outras pessoas, empresas, talentos, que essa era uma proposta quando o WeWork chegou no Brasil. E, na prática, para nós não foi isso que aconteceu, né? O que a gente teve, infelizmente, foi uma perda muito grande da nossa cultura, no momento onde a gente percebeu que, como muitas culturas estavam juntas, e a própria cultura do WeWork era uma cultura muito forte, a nossa foi se esvaziando, né? E aí tem até um documentário disponível na Netflix, acho que aqui no Brasil, a produção é da Hulu, mas a gente foi perdendo muito essa conexão com a nossa própria cultura, e esse documentário fala bastante sobre isso, não sobre a Live, mas sobre empresas que foram sentindo isso também. E aí a gente tomou a decisão de fazer um outro movimento. A gente ficou super pouco tempo no WeWork, a gente inclusive teve uma quebra de contrato ali antes do tempo, porque a gente começou a ter essa percepção da perda da nossa cultura. E aí a gente foi, em 2018, finalzinho de 2018, comecinho de 2019, a gente tomou a decisão de aí não ter mais uma sede de trabalho fixa, e sim uma casa que a gente chamava de café na época, que era o Café Live, na Vila Madalena, aonde seria um encontro, um ambiente de encontro ali esporádicos, né? A partir desse momento, ninguém mais era obrigado a ir trabalhar presencialmente, e fez com que a gente percebesse ali um ganho de qualidade nos encontros. Quando a gente estava junto, os encontros eram muito legais, né? Aqui é umas fotinhos da nossa casa, e o que aconteceu foi que a gente ficou nessa casa do comecinho de 2019, no finalzinho de 2018 até meados de 2019, comecinho de 2020, e aí veio a pandemia, né? E a gente começou a refletir de novo sobre o nosso modelo de trabalho, que é o que a gente chama hoje de agência em nuvem, né?
O agência em nuvem, ele é uma consequência dessa nossa reflexão que a gente vinha tendo nos últimos anos. E por que que o Ramon até comentou que ela é mais radical, né? Porque, de fato, a gente tomou a decisão de entregar a casa e não ter nenhuma sede fixa, né? E isso fez com que a gente mudasse radicalmente não só o nosso modelo de trabalho, mas também o nosso modelo de contratação de livers, né, que é como a gente chama as pessoas que trabalham aqui conosco. Porque no momento que a gente não tem mais estrutura fixa, a gente passou a ter contratações de pessoas de todo o país, né? E não só do Brasil, mas também brasileiros que moram fora do Brasil, né? E isso trouxe um impacto cultural muito grande para nós, né? Não só o impacto do dia a dia de pessoas vivendo experiências diferentes, né, no Brasil todo e fora dele, mas também conseguindo ter uma diversidade e inclusão muito maior, né? Porque no momento que a gente está na bolha ali de São Paulo, Pinheiros, Vila Madalena, a gente acaba também tendo muito mais do mesmo, pessoas em sua maioria com as mesmas vivências, em sua maioria pessoas brancas. E hoje eu tenho um orgulho imenso de dizer que a Live é uma agência muito mais diversa, inclusiva em todos os sentidos. Então a gente tem em 18 meses, a gente saltou de 8% para 35% de pessoas pretas na agência, por exemplo. A gente saiu de 30% para 50% de mulheres na liderança. Então, esses dados, eles estão muito conectados com essa possibilidade de sermos uma agência 100% remota. Porque a gente hoje, o nosso terceiro lugar no ranking, vamos dizer assim, de pessoas trabalhando na agência está em Salvador, né? E Salvador é um local com muito mais pessoas pretas do que São Paulo. Então, isso faz com que a gente consiga ampliar esse nosso objetivo de diversidade, né? E o que eu falei do mais do mesmo é o oposto do que a gente traz com o conceito para o nosso trabalho aqui, né? O menos do mesmo é o que a gente busca todos os dias. E essa visão de modelo trabalho 100% remoto, ela está conectada com isso, né? Com como que a gente pode ser menos do mesmo no formato de trabalho. A gente hoje já questiona, por exemplo, o trabalho síncrono ou assíncrono, né? Talvez esse seja um próximo movimento. Os nossos clientes, o mercado ainda não está preparado, mas quando a gente foi migrar para o modelo 100% remoto, o mercado também não estava, e a gente manteve o nosso posicionamento por achar que fazia parte do nosso valor, né, como empresa. Então, são coisas que a gente está o tempo todo refletindo. E aí, entrando aqui em como que a gente faz isso, eu trouxe três premissas que a gente usou na época, né, para chegar onde a gente chegou, e depois eu vou falar sobre três pilares, rapidamente, que sustentam a nossa estrutura de Anywhere Office, né. As premissas foram desconforto, né, a gente estava desconfortável ali no WeWork, como eu comentei, e o desconforto, ele gera uma vontade de transformação. O segundo é a coragem, porque só o desconforto a gente não sai do lugar se a gente não tiver coragem, e aí a coragem no sentido mais genuíno do significado da palavra, né, que é agir com o coração, porque nem sempre a gente sabe como que a gente vai evoluir a partir do momento que a gente toma uma decisão, né? Isso aconteceu com a gente teve muito medo, a gente tinha muitos riscos quando a gente tomou a decisão de ser uma empresa 100% remota. E por fim, a atitude, né? A gente agiu mesmo com medo, né? E aí a consequência da coragem e da atitude é essa, né? A gente sair do lugar mesmo sem saber qual que vai ser o nosso resultado final. E aí essas três premissas fizeram a gente chegar nesse formato atual de agência em nuvem, que hoje a gente tem 120 pessoas, mais ou menos, trabalhando nesse formato. Aqui nesse Smile são onde a gente tem pessoas hoje, a gente já está também no Chile e na Argentina, esse mapinha ele vai ser atualizado em breve, mas a ideia é que a gente esteja cada vez mais em mais estados do Brasil, né, com essas 120 pessoas ou mais que chegarem para trabalhar conosco. E aí as políticas que nos sustentam, como eu comentei, são três, principalmente, aqui que eu consegui agrupar. Quando o Ramon me chamou para falar, eu falei, bom, eu vou agrupar em três pilares principais, tá? Que são ferramentas e comunicação, cultura e gestão e relacionamento. Em ferramentas e comunicação, eu trouxe aqui, eu tenho isso super detalhado para quem tiver interesse depois, mas as ferramentas que a gente usa, tá? A gente usa Publi, a gente usa toda a gama do Google ali, tanto para agenda como para criação e compartilhamento de qualquer tipo de conteúdo que a gente faz. Então, Google Docs, o Slides, né, que eu estou aqui projetando, inclusive, ou qualquer outro tipo de ferramenta, é uma ferramenta do Google, porque é integrada e a gente consegue
compartilhar e comentar na própria ferramenta, isso é fundamental para nós, e está integrada com a nossa agenda, enfim. É fundamental no momento onde as pessoas, grande parte do tempo, não se encontram pessoalmente. A gente usa o Slack como uma ferramenta que a gente faz uma simulação como se fosse uma mesa de trabalho. Então, o Slack é para nós o que seria uma mesa de trabalho onde a gente chama o outro para participar de uma conversa, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. A gente usa o Asana para gerenciamento de trabalho, então é uma ferramenta muito usada pelos gerentes de projetos, gerentes de operações. Então, a estrutura de operações usa muito o Asana como a ferramenta para a gente poder direcionar tasks e trabalhos para toda a nossa estrutura. O Everhour a gente usa para a nossa controle e medição de timesheet, e o Instagante para cronogramas. Esses 3 últimos são novos, a gente acabou de implementar. Eles substituíram o RunRunit e o Smartsheet, que eram as ferramentas que a gente usava até então. Então, em breve, terei novidades aí de como que estão essas novas ferramentas no nosso dia a dia. Como eu comentei, eu tenho um detalhe, não vou passar por isso aqui porque não dá tempo, mas tem um detalhe de como que a gente usa, com quais orientações, né, cada uma delas. Mas o que eu achei legal de trazer é o WhatsApp, né? Porque muita gente me pergunta, tá, mas e o WhatsApp? O WhatsApp não existe para nós no modelo de trabalho, ponto, simples assim. Qualquer mensagem que for enviada para o WhatsApp de alguém do trabalho pode e deve ser ignorada, porque a gente só conseguiu não usar o WhatsApp como ferramenta de trabalho porque a gente foi radical nesse movimento. Então, a gente tem hoje, óbvio, muitos amigos trabalhando, né? A gente acaba fazendo muitas amizades e a gente brinca que manda uma mensagem no WhatsApp de amizade para marcar um rolê, para fazer alguma coisa, mas se for alguma coisa de trabalho, a gente vai se falar ou no Slack ou no Asana. E isso é extremamente radical. E eu acho que se não for radical, a gente não consegue sair do lugar, né? E a questão do WhatsApp, ela é muito, muito importante, porque tem o limite, né, do horário que a gente tem no Asana, por exemplo, e no perdão, me fugiu agora, no Slack, que a gente não coloca limite de horário no WhatsApp, né? E no Slack e no Asana a gente coloca limite de horário para ser acionado, para receber push, para receber notificação. Então aqui tem algo bem importante quando eu falo sobre a proibição do WhatsApp. Entrando no segundo ponto, que é cultura e gestão, eu trouxe alguns tópicos para falar aqui, né? Que é o jeito live de trabalhar e o nosso processo de onboarding, que eles são, assim, super bem estruturados e fundamentais para qualquer pessoa que chega. Ela tem uma reunião de apresentação do nosso jeito de trabalhar com a nossa estrutura de RH. E o processo de onboarding, ele é feito pessoalmente por alguns poucos dias com algumas pessoas que recebem essas pessoas na região onde elas moram. Caso essa pessoa não tenha ninguém na região onde ela mora, ela vai para outro lugar para ser recebida por pessoas que já trabalham na live. Isso a gente vem mudando e melhorando ao longo dos últimos 1 ano e meio, né? Principalmente nos últimos meses e ano, quando a pandemia começou a melhorar. E tem sido muito legal esse modelo de recepção de 2 dias junto, para depois voltar a trabalhar 100% remoto. A gente tem o auxílio Anywhere Office, que é um auxílio que a gente dá para pessoas que ganham até um determinado salário. A gente dá esse auxílio mensal para a pessoa poder melhorar a internet de casa ou comprar uma cadeira melhor, enfim, fazer o que quiser com isso, para que a estrutura de trabalho de casa seja melhorada. A gente tem um trabalho que a gente desenvolveu nesse último ano, que a gente chama de política de viagens, que está conectado com isso que eu falei agora do onboarding. Então, em que outros momentos é importante as pessoas estarem juntas? A gente tem uma política com critérios e com várias questões que vão nos orientando em que momentos essas viagens podem ou devem acontecer. Super orgânico, muda sempre, porque a gente aprende, erra e refaz, né? Mas essa política é fundamental para o nosso dia a dia. Além disso, a gente tem 3 comitês que acontecem remotamente, liderados pelos próprios livers, né? As pessoas que trabalham aqui, que é o Comitê das Minas, os Black Livers e o Comitê LGBTQIA+. Esses comitês são super importantes também para fortalecer e manter a cultura da live. Eles foram iniciativas das próprias pessoas que trabalham aqui, né? Não foi uma iniciativa da liderança da empresa, mas é claro que a gente tem trocas muito gostosas, incríveis e importantes de melhorias que a gente precisa fazer na gestão da empresa que vem desses comitês, né? E aí a gente tem um processo de feedback e acompanhamento que acontece também 100% remoto, mas super detalhado, com prazos, entregas, metodologias, que faz parte da nossa cultura e da nossa gestão. Eu não vou ter tempo para passar, quem quiser saber depois eu posso compartilhar, mas ele é totalmente baseado nos 5 pilares da psicologia positiva
e a gente avalia esses 5 pilares que a gente trouxe aqui nesse processo de feedback. E aí, eu trouxe rapidamente alguns resultados, porque esse processo de feedback, um deles, ele é essa pesquisa mensal, como você está, né, que é algo bem importante que a gente monitora por aqui. E a gente monitora índice de felicidade, como que as pessoas estão em relação ao trabalho, se elas estão conseguindo fazer pausas, porque acho que tem aí uma crítica muito grande ao trabalho 100% remoto, relacionado a trabalhar mais do que deveria, né? Mas eu discordo dessa visão. Eu acho que são pessoas que não sabem trabalhar no modelo remoto, né? E aí aqui a gente tem dados que comprovam isso, né? 75% das pessoas da live dizem que conseguem fazer pausas frequentemente no dia a dia do trabalho e 57% consideram que tem um equilíbrio ou muito equilíbrio entre o trabalho e a dedicação para os outros afazeres do dia a dia. Então, acho que é possível, basta querer e aprender com os erros no dia a dia, né? E aí, o último pilar é o pilar do relacionamento, né? A gente tem, junto com a política de viagens, a gente desenvolveu uma metodologia de encontros que traz para os gestores uma verba disponível para que eles possam decidir em que momentos eles ou vão viajar ou vão se encontrar na mesma cidade. Vão alugar um coworking um dia, vão para um café, vão almoçar junto. Então, os gestores têm essas verbas que são utilizadas baseada na metodologia de encontros que a gente desenvolveu também com critérios de quando esses encontros devem acontecer. A gente tem uma pessoa na agência que é a gestora de cultura e comunidades, que é também fundamental para mapear como que está o clima, que momento que o encontro precisa ou não acontecer, ou se é possível a gente manter esse modelo 100% remoto quando tem alguma questão one-on-one ali que precisa ser resolvida, né? Ou se essa gestora percebe que tem a necessidade do encontro pessoal, por exemplo, entre várias outras coisas que ela mapeia e lidera. E a gente tem alguns outros encontros e rotinas, que alguns são remotos e alguns são poucos, são presenciais. As rotinas de gestão e relacionamento do dia a dia remoto. A gente tem um workshop de liderança que acontece anualmente, ele é presencial, e para todas as pessoas que estão no cargo de coordenação acima. A gente tem um encontro de líderes e liderados, esse one-on-one que acontece remotamente, funciona super bem. A gente tem encontros que a gente chama de mini comunidades de trabalho, que aí esse é o presencial, mas ele é esporádico, então vou dar um exemplo. A gente precisa fazer uma renovação de uma conta e a gente está num processo de entendimento de melhorias para fazer uma nova proposta. É um exemplo que a gente pode se juntar, caso seja necessário, para fazer esse trabalho acontecer presencialmente, né? A gente tem uma aula de yoga remota semanal, que acontece para todos os funcionários da empresa, e a gente teve, agora, acabou de acontecer o primeiro grande summit presencial, que a gente trouxe todas as pessoas da live de todos os lugares para o interior de São Paulo, para se reunir e passar por 3 dias de conexão, imersão, festa, palestra, e foi um momento de muita qualidade desse encontro que a gente pretende fazer anualmente, né? E só uma vez por ano, porque tem um investimento muito grande envolvido, mas a ideia é que a gente consiga fazer minimamente uma vez por ano esse encontro acontecer. Aqui eu trouxe umas fotinhos desse encontro. Ele aconteceu há 2 semanas, ainda estamos bem em êxtase aqui com esse momento. Aqui era o auditório da palestra, foi muito legal. As pessoas curtindo o nosso momento. E aí, por fim, queria só trazer uma dica final, assim, né, que acho que muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas como é que vocês controlam que as pessoas estão trabalhando? E a minha resposta é, a gente não controla, né, a gente confia. Então, acho que a confiança, ela precisa obrigatoriamente ser maior que o controle para um modelo desse funcionar, né, com produtividade, eficiência, fluidez, e que gere tantos bons frutos para o trabalho do dia a dia, como para a própria agência e para os nossos clientes. Eu passei um pouquinho do tempo, peço perdão. Esse é meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, pode ser pelo Instagram também, @AlineRossin, ou no LinkedIn Aline Rossin, aonde for mais fácil para quem estiver aí nos assistindo. Muito obrigada.